Ahí está, ¿cierto? Esta muñeca, si me puede, a ver si me puede, esta muñeca, esta es la Guadalupe, mi amigo. Esto está vacío. Esto no vale, esto no. Ahí Dios nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos a mí. Y no debo tener imágenes de esos dioses. De lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo sabemos que está hablando de dioses y no de imágenes simplemente? Aquí Dios está prohibiendo las imágenes de otros dioses. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que viene. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Fuerte y celoso. Aquí está la clave. Él es un Dios. Amen. Something's wrong. That's right. Mary ain't did nothing yet. Not yet. Mary, she gonna have to do something. You hear what I'm talking? Amen. Oh yeah. You gonna have to do something. Now, amen. My viewers, amen. If you seen that this statue couldn't even stop a hammer. That's right. That's right. Many of you bowing to this little image on the cross. He done lost his head. The scriptures have never, amen, instruct us to bow to idols. That's right. That's right. Never. But yet you Christians, that's right, who would retaliate against my actions, amen, wherein you got to say amen, because we shall bow to none other. Right. Every knee shall bow. That's right. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord unto the glory of God the Father. That's right. That's right. We don't pray to this. Go ahead. Are you listening? So you down there praying? Amen. Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Long live God. Amen. Long live God. God is the greatest. Amen. God is the greatest. O vídeo mostra a pastora da Igreja Aliança com Deus, Ministério Bariri, no Jardim Brasil, usando uma marreta para quebrar imagens de santos da Igreja Católica, inclusive uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Oh, aleluia, Jesus! Abençoa, Senhor, meu Pai. Oh, Senhor, essa hora. A pastora, conhecida como Zélia, aparece junto a outros fiéis que incentivam o ato. As imagens foram gravadas e divulgadas em uma rede social. Numa entrevista a uma rádio de Botucatu, a pastora pede desculpa pelo vazamento do vídeo, mas não se arrepende de ter quebrado a imagem da santa. Em nome de Jesus, eu peço perdão, desculpa pelo vídeo. Pelo vídeo. Porque sou seguidora da palavra. Como seguidora da palavra, eu tenho que honrar a palavra do meu Deus. E ele diz no livro, né, que nós não devemos fazer para nós nem imagens de fundição e nem o adoraram. Então eu não adoro, mas não é significado que o vídeo vazou que eu queria que isso acontecesse. Então eu peço desculpa pelo vídeo. A destruir
Oh, pastor. Noche en el nombre de Jesús poder demostrarle a cada uno de los que nos ven que estos ídolos no tienen poder, tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no caminan, tienen manos mas no aplauden, tienen narices mas no huelen, y la Biblia dice que no adoraréis otra imagen, no adoraréis otro Dios, porque Jehová vuestro Dios es celoso. Él es el único, el que merece la gloria, el que merece la honra y el que merece la alabanza. Aquí tenemos al demonio de San Judas Tadeo y muchos se darán cuenta, muchos lo veneran, muchos lo honran, pero Jesucristo es el único que merece la gloria, que merece la honra. Y sé también que muchos me van a criticar por esto, pero esto no lo hago por vanagloria, sino para testimonio de que Jesucristo está libertando a las personas de Villabenito de la idolatría. Y en el nombre de Jesús podemos decir que Jesucristo tiene poder. Aquí está la imagen de un Cristo crucificado, pero el Cristo que nosotros adoramos, que no está crucificado, sino que resucitó al tercer día. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Jesucristo es el único que le puede dar la paz a tu vida, a tu corazón y a cada persona de este bello pueblo de Villabenito que Jesucristo compró a precio de sangre. Aquí tenemos al conocido Niño Dios, el cual muchos visten de este color como si fuera un homosexual. Déjame decirte que Cristo te ama. Y pues tenemos que hacerlo pedazos. El profeta Elías también derrotó los altares de Baal. Nosotros también estamos creyendo que Jesucristo es el que liberta. Así que yo me lo... Salve Maria Santíssima, aqui é o missionário Lucas, boa tarde, seja bem-vindo no meu primeiro vídeo de 2024. Galera, hoje vou trazer um texto que eu já fiz umas 3 vezes aqui no meu canal, né? Falando sobre respeito da porque o católico tem mais, porque o católico usa imagem, porque a igreja tem mais, porque os protestantes não se cansam de falar essas besteiras dizendo que o católico é idólatra, que o católico adora imagem. Amigo, eu tenho que falar para vocês, meus amigos, vamos caçar o que fazer, que é deixar de ignorância. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus toda, não pegar um versículo da Bíblia e querer provar para o católico que ele faz isso, que você nem mora mais, aquela pessoa não mora para saber. É só estudar a palavra de Deus corretamente e deixar de ser ignorante. Vou começar aqui, hoje eu vou dar todas as provas sobre o que Jesus mandou fazer imagens. Vou dar as provas sobre a imagem do crucifixo, a imagem, todas as imagens sagradas que Jesus mandou fazer. Começando pela cruz. Vamos lá para Coríntios 1,18. Coríntios 1,18. Não acho que não dá para rir não, mas vou mostrar mesmo aqui. Coríntios 1,18, eu estou lendo na Bíblia, viu? Pra vocês dizerem que eu não estou lendo na palavra de Deus. Coríntios 1,18. A linguagem da cruz, olha aqui, ó. A linguagem da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós, que nós temos fé, é uma força divina. Vamos de novo aqui para outro capítulo, Coríntios 22 a 23. Coríntios 22 a 23, para vocês botarem na Bíblia de vocês, pode botar nas Bíblias protestantes, que vai aparecer do mesmo jeito. Os judeus pedem milagre, os gregos reclamam da sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, loucura para os judeus e escândalos para os pagãos. Loucura para os judeus, escândalo para o pagão. Vou repetir de novo. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam da sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Loucura para os judeus, escândalos para os pagãos. Coríntios 22 a 23. Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas,
foi amostrado para vocês a imagem de Cristo crucificado. Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas. Deixa de ser ó insensato Gálatas ignorante, ó. Gálatas. Foi amostrado para ele a imagem de Cristo crucificado. E eles nem estavam lá. Aí Paulo mostrou a imagem de Jesus Cristo crucificado. Uma imagem, a representação de Jesus. Não quer dizer que toda aquela pessoa esteja no Calvário. Mas ele mostrou a imagem do Cristo crucificado. Vamos para outros capítulos agora vamos para os capítulos que os protestantes dizem que que nós somos idólatras, né? Os protestantes pegam muito Êxodo 20, né? Êxodo 20 que diz o seguinte, cara, pelo amor de Deus, incrível que o povo deixa não saber. Não faças para ti imagem de ídolo. Êxodo 20, não faças para ti imagem de escultura que está em cima da terra no céu. Não faças para ti imagem de ídolo. O que Deus aqui condena é ídolo. Não farás para ti imagem de escultura que está em cima da terra no céu, mas é de ídolo. Ídolo. Porque Êxodo 25-28, Deus mandou Moisés fazer uma arca e botar 2 querubins. E Êxodo 30 diz que lá tem, que vai dizer que lá tem objetos sagrados, né? Êxodo 25-28, Deus mandou fazer uma arca e botar 2 querubins. Deus mandou fazer querubins, ó. Olha que não é para fazer imagem, Deus mandou fazer imagem, ó. É protestante. Êxodo 25, Deus mandou fazer uma arca, ó. E botar 2 querubins. Querubim é em formato de anjos, né? Um à direita e um à esquerda. Ezequiel 42:18. Deus mandou no tempo de Salomão era várias figuras, tanto por dentro quanto por fora. Termina de tomar o seu café. Senta aí. Josué capítulo 3, a partir do versículo 3, quando você vê o sacerdote carregando a arca da aliança, olha, e não era para levantar imagens. Vamos lá de novo, Ezequiel 41, do 17 ao 20. As paredes do templo de Salomão, tudo estava coberto de figura, quanto por dentro quanto por fora. Tinha imagem de anjos e de querubim, ó. Tinha a face de anjos. Olha que os protestantes dizem que nós não lê a palavra de Deus aqui, ó. Tudo estava coberto de figura no tempo de Salomão. No tempo de Salomão, tudo estava coberto de figura. Tinha 2 imagens de anjos, querubins. Cada anjo tinha uma face, tinha uma face de homem. Eu só estou fazendo mais esse vídeo aqui para calar a boca dos protestantes, né, sobre idolatria, mas já mostrei demais. E tudo estava coberto de figura, quanto por dentro quanto por fora. Tinha a imagem de querubim e anjos, tudo era figuras entalhadas. Olha aí, cara. E os sacerdotes se prostravam ante o templo, e o templo tinha várias imagens. Eu estou mostrando aqui na palavra de Deus. Não vem dizer que a palavra de Deus é errada, não, que pode olhar na tua aqui que tá bem. Ezequiel 41, do versículo 17. Está vendo a palavra de Deus. Ezequiel 41, a partir do versículo 17. Por dentro e por fora, tudo estava coberto de figura. No exterior e dentro por fora, tudo estava coberto de figura. Tudo estava coberto de figura no tempo de Salomão. Ezequiel 41, no versículo 17. Estou lendo na palavra de Deus. Estou lendo na palavra de Deus. Palavra de Deus. Ezequiel 41, do versículo 17. Tudo estava coberto de figura no tempo de Salomão. Os protestantes dizem que não pode ter palavra, não pode ter imagens. Eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar as imagens da palavra de Deus. As imagens, o que Deus mandou fazer. Hoje eu vou mostrar tudo para os protestantes calar a boca. Verso 18. Querubins e palmas. Querubim tinha 2 faces.
dois querubins, ó. Tinha duas faces. Verso 18. Um querubim de lado e um querubim de outro. Verso 19. Uma figura humana amostrada por outra palmeira. Uma figura humana. Uma figura humana amostrada por outra palmeira. Uma imagem de leão. Uma imagem de leão voltada para outra palmeira. As figuras estavam entalhadas em toda a volta do tempo. Toda a volta do tempo. Verso 19 e verso 18. Esculpidas em relevo em toda a volta do tempo. Vou repetir aqui. Uma figura humana virada para outra palmeira. Uma figura de leão virada por outra palmeira. Esculpidas em relevo e toda a volta do tempo. Aqui os protestantes dizem que não tem mais. Êxodo 30 é o último capítulo que eu vou mostrar. Deus mandou fazer Êxodo 30 mandou fazer um altar para queimar incenso. Negócio sério. Os protestantes entender que nós católicos nós não adoramos mais. Deus mandou fazer mais do que Deus condena ídolos. Os evangélicos também falam sobre Deus ele proíbe mais de ídolo, não proíbe mais, proíbe mais, mas o que os protestantes não sabem é que Deus proíbe mais de ídolo, não é mais sagrado, porque o próprio Deus mandou fazer mais. Êxodo 25 a 28, Êxodo 30, Ezequiel 41, do versículo 17, esses capítulos que eu também mostrei. Deus mandou fazer imagem. Esses textos que esses textos que Deus condena a imagem é ídolo. Não farás para ti é imagem de escultura de ídolo, não é imagem sagrada. O protestante diz que também na macumba tem. O protestante diz que também na macumba tem a Bíblia, tem as imagens, né? Pois hoje eu vou te mostrar, protestante, o que os macumbeiros usam assim a palavra de Deus, usa assim a Bíblia do modo distorcido, como vocês distorcem a palavra de Deus. Eles usam assim a Bíblia. Eles não só usam as imagens do modo errado, como usa a palavra de Deus do modo errado. Pois é, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. Salve Maria Santíssima, siga, compartilhe o canal. Eu vou mostrar agora os textos daqui. Não vou só falar, porque mesmo falando os protestantes dizem que eu ainda vou errar. Eu gosto de mostrar provas. Como não sou como protestante que eles só querem falar o que eles nem leem corretamente. Mas eu leio aqui, ó. Eu vou mostrar as provas aqui. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Assista agora os vídeos que eu vou botar sobre... Eu vou botar as provas que Deus mandou fazer imagens. Eu vou botar as provas que Deus mandou fazer imagens. Eu vou botar as provas que os macumbeiros usam assim a Bíblia, tá bom? Eu vou botar as provas com as imagens de ídolo que Deus proíbe, para vocês ficar ligados. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. A pessoa tem que falar a verdade, não mentira, viu, evangélicos? Se vocês pegar texto de Bíblia dizendo que Deus condena todo tipo de imagem, você está mentindo, porque eu já mostrei agora que Deus mandou fazer imagens. Salve Maria Santíssima, se inscreva no canal, fica agora com os vídeos. Semente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A crucificação, além de ser uma morte horrível, era também vergonhosa. A nação de Israel estava aguardando um Messias que se manifestaria como um conquistador e que derrotaria todos os seus inimigos.
Eles estavam aguardando esse momento, né, que para eles seria algo de poder e glória. Só que ao mesmo tempo os escribas, eles viam que no Antigo Testamento o Messias sofreria e morreria. Então eles tinham essa dificuldade de entender que o seu Messias, tão esperado, ia sofrer, ia morrer e não ia derrotar os seus inimigos. Eles não conseguiam acreditar que um carpinteiro que morreu da pior maneira, que era a cruz, seria o Salvador. Só que a cruz, meus irmãos, ao invés de ser algo de se envergonhar, se tornou um instrumento de grande poder. Por isso que muitos hoje não entendem. Acham que a gente está louco quando larga tudo o que tinha no mundo para viver para aquele que deu a sua vida por nós. Porque como diz em Romanos 1,16, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Ele é o único caminho, família, para alcançarmos a vida eterna. Se essa semente te abençoou, segue a gente aqui, Deus abençoe. Êxodo, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te dei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com eles o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos,
e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. E os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazer e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio,
de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode e na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis de éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor, continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite,
com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto da obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar a seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho dela não comerá, porque são santas.
de sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar, queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farão expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrada e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de 1 ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer a expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas novas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E enquanto os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé, junto ao portão, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos, e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros, mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste, e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar do portão, e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão estava voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão,
desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares, e deu 30 metros, e o átrio se estendia até os pilares, ao redor da porta. Desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao lado pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura, desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Ezequiel, capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. Eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições, e com o cadáver dos seus reis, nos seus lugares altos, quando puseram seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles. Contaminaram meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Ezequiel, capítulo 44. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, e que estava fechado. E o Senhor me disse: Este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois, o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor.
Então caí com o rosto em terra. E o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo. Quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário, em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário, como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para o servir. Mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual se podia passar nadando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Aglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal.
nas duas margens do rio. Nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Ezequiel, capítulo 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele, e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos 2 lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos no lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos 2 lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas.
Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras. Uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão, virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo, havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Ezequiel, capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do 3º andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros, em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no interior do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois, o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir,
tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste. E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha do chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Apocalipse capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia!
e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Por que os católicos adoram imagens? O principal argumento utilizado para dizer isso é a passagem bíblica no livro de Êxodo 20, onde diz: Não farás para ti imagem de escultura. Logo depois de Êxodo 20, vemos que Deus manda fazer 2 querubins para serem colocados em cima da Arca da Aliança, e do meio dos querubins falava com o povo. Se Deus ordena que façam imagens de anjos sobre a sua arca para do meio dela se manifestar, como poderia ele condená-las?
Existem outras passagens como esta, basta pausar o vídeo e abrir a sua Bíblia. No livro de Reis, Deus manda Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com querubins, palmas, flores e até bois e leões. E em Números 21, vemos que Deus manda construir uma serpente de bronze e por meio daquela imagem, Deus curava o povo. E por fim, a própria Igreja Católica deixa claro que o culto prestado às imagens jamais se dirige à imagem em si mesma. Quando os católicos veneram um santo, o que fazem é tão somente um louvor a Deus, por ele usar seres humanos frágeis e falhos para realizar sua grande obra. Muitos pastores gostam de dizer para os seus fiéis que foi feito um trabalho de macumba, de feitiçaria, rituais para atrapalharem os seus caminhos. Mas da onde será que certos grupos religiosos tiraram o exemplo desses rituais? Da Bíblia, exatamente isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Levítico, do capítulo 1 ao 14, existem vários rituais que envolvem sacrifício de animais, aspersão de sangue e incenso repousante para o Senhor. Mas aí você pode falar assim, mas peraí, aquilo ali era para redimir os pecados até que viesse o Cordeiro perfeito Jesus Cristo. Como assim? Quer dizer então que quando é da sua religião, esses rituais são justificáveis. Agora quando é da religião do outro, aí é do inimigo? Faça-me o favor, isso é preconceito. Por que será que só os ateus que notam isso? Ainda bem que existem os ateus. Também acompanha a Bíblia e desde sempre, não é novidade nenhuma que a Umbanda é uma religião cristã. A Bíblia é um instrumento umbandista e Cristo é uma divindade umbandista que foi acrescentado sim num determinado ponto, num determinado tempo, e do qual os umbandistas chamam de Zambi ou de Oxalá. Se algum sacerdote dizer que ela não é cristã, fala assim, bom, então você escolheu agora uma Umbanda não cristã. Então vamos respeitar a sua Umbanda. É um respeito também. Temos que respeitar sempre as opiniões. Toda a diversidade tem que ser respeitada, porém não pode ser anulada a verdade. Saravá Umbanda, Saravá Oxalá, Saravá Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o Caboclo, como diz o Preto Velho, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Umbanda é cristã, sim senhor. Novamente eu vou recordar vocês devem se lembrar que todo terreiro de Umbanda, até onde eu conheço, tem um congá, e nesse congá existem as imagens dos santos católicos, sim senhor. Nós sempre usamos as imagens dos santos católicos, depois nós adicionamos as imagens também dos santos umbandistas, que surgem em todos os momentos, assim como surgiu um dia o Sr. José Pilintra, né? Assim como surgem lá os seus Exus, que vamos dizer assim, eles são chamados santos de esquerda. Nosso país é o país das misturas, é o país onde todo mundo se mistura culturalmente, socialmente, de todas as formas. E a Umbanda é exatamente isso. A Umbanda é Brasil. A Umbanda também acompanha a Bíblia, e desde sempre. Desde sempre, não é novidade nenhuma que a Umbanda é uma religião cristã. A Bíblia é um instrumento umbandista e Cristo é uma divindade umbandista que foi acrescentado sim num determinado ponto, num determinado tempo, e do qual os umbandistas chamam de Zambi ou de Oxalá. Se algum sacerdote dizer que ela não é cristã, fala assim, bom, então você escolheu agora uma Umbanda não cristã. Então vamos respeitar a sua Umbanda. É um respeito também. Temos que respeitar sempre as opiniões. Toda a diversidade tem que ser respeitada, porém não pode ser anulada a verdade. Saravá Umbanda, Saravá Oxalá, Saravá Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o Caboclo, como diz o Preto Velho, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.